Bem-vindas a mais um Maternidade Fora do Script. E hoje a nossa convidada é a Cel. Eu não vou apresentá-la, ela vai se apresentar. Então vamos começar. Cel, quem é a Cel além da maternidade? Bom, Já começando. vamos começar que Céu, os íntimos me conhecem como Céu, né? Mas minha mãe me chamou de Maria Celeste, apesar dela também me reconhecer como Céu, né? E tenho 32, meu Deus, tenho 18, tô brincando. Tenho 32 anos, sou esposa do Rodrigo, há quase 8 anos já de casada, tenho 6 filhos, 2 no céu, 4 aqui, sendo uma recém-nascida de 20 dias, né, quase um mesinho ali. Tirei ela da toca. Nossa, muito bom, inclusive. E acho que eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, em todas as formas, em viver, em ter vidas, né, correndo atrás de mim. E acho que é isso. É isso. É isso. Essa é a Cel, gente. E já começando agora com as perguntas mais efetivas Tá mesmo. bom, meu Deus. Qual foi a maior coisa, assim, que saiu do script, que saiu do roteiro, quando a gente fala maternidade na sua vida? Olha, nossa, que pesado. Eu ia falar que acho que é a própria maternidade. Porque Uhum. assim, eu eu cresci, tipo, adolescente e tal, pensando em ter uma super carreira, e na verdade eu fui construindo isso, né? Em ter uma carreira e eu sonhava em casar. Ponto. O que vinha depois era tipo, ah, vou casar, depois você tem um filho, tem dois, mas eu não pensava sobre isso, né? E aí, quando eu conheci o Rodrigo, foi, né, aquele mil borboletas e tal no estômago. Não, é o homem da minha vida. E nesse momento eu já estava assim, eu tinha passado por um processo de conversão e etc. Já estava num apostolado pró-vida, já entendia muitas coisas que quando eu era mais novinha eu não entendia. E antes de casar, a gente foi conversar sobre filhos, né? Porque acho que é uma conversa que você tem que ter antes de casar, assim, Dica, não dá para solteira. casar sem conversar sobre filhos, gente. Não é um assunto para ser debatido depois, entendeu? E aquele momento a gente olhou e falou assim: "Ah, não, a gente vai ter uma renca de filho, vamos ter um monte de filho e é isso aí". E acho que foi o primeiro momento que eu parei para pensar quantos filhos ou se eu queria, né, ter Uhum. filhos e quanto seria e etc. Então, quando a gente casou, logo eu engravidei. Então deu um mês eu engravidei e já foi aquela alegria, tipo, nossa, realmente tudo dando certo, tá, 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 tá. E aí eu perdi o primeiro bebê. Uhum. Então, acho que a própria maternidade me fez foi a surpresa, né, porque eu Uhum. tinha a ideia de que, nossa, eu vou engravidar e já vou ter um neném e já vai é a família de margarina, assim. E eu perdi meu bebê com quase 13 semanas, então Uhum. ele já tinha criado toda não era nem expectativa, o neném já estava ali, né. Já tinha E descoberto o tempo antes. já. Uhum. Eu sempre descubro minhas gestações com 4, 5 semanas, assim, ou essa última foi com 3 semanas, na verdade, que a gente Uhum. descobriu, foi muito cedo, então eu passo 30 anos grávida, né, porque assim, a gravidez nunca acaba. E aquilo foi muito chocante pra mim, porque pra mim a maternidade ela era muito você tá grávida, vai ter um neném e foi. E a minha primeira forma de lidar com a maternidade foi: tá grávida e perdi o bebê. E até então, nunca ninguém em volta de mim tinha falado sobre isso. Uhum. E como a gente estava nesse grupo, né, que tinha todo mundo já estava tendo os filhos e tal, eu olhava aquilo e falava: "Nossa, mas por que que eu não tenho?". E aí eu fui descobrindo muita gente que tinha passado pela mesma coisa que eu. Foi um momento bem complicado, assim, da vida de aí eu vou chorar, Tá vou tudo chorar. bem. De sair na rua depois que, né, que tudo aconteceu, olhar uma mulher grávida e começar a chorar. Mas não é porque eu não queria que ela estivesse grávida, é porque eu Uhum. olhava e falava: "Nossa, mas era pra eu estar E assim, comigo. né, era pra o meu neném estar desse tamanho", todas essas coisas. Então foi um período bem complicado, e acho que foi o primeiro contato que eu tive de fato com a maternidade, de entender que não, Uhum. meu filho, né, o Rafael, ele estava dentro de mim e eu fui mãe dele no tempo que Deus tinha pra eu ser mãe dele, né. E aí na sequência veio, quase um ano depois, veio a Maria Angélica, que foi a mesma coisa, mas o dela foi mais curtinho, assim, foram
Estava com 4 semanas. Eu descobri que estava grávida e Uhum, já descobri que estava perdendo. hum, Foi na mesma madrugada, na verdade. uhum. A gente contou pra família as 2 notícias, né, então foi Ao mesmo tempo. é. Eu passei um pouco mal, fui pro hospital, aí veio a clássica: "Você tem risco de estar grávida?" Eu: "Sempre, né, tá sempre aí, o risco tá aí". E aí fizemos o beta, saiu que eu estava grávida e no dia seguinte a médica já deixou marcado o ultrassom, aí no ultrassom eu já estava perdendo, então Hum. lembro que foi um misto, assim, gigantesco, né, e aí depois pra lidar com tudo isso, tipo, chegar pra família e falar: "Olha, né, vocês têm mais um neto, mas não tá aqui também", então foi bem difícil. Mas aí uns 4, 5 meses depois, aí eu engravidei de José, de fato, Uhum. e aí começou a chegar a creche, né, que daí aí E, não parou e mais. nesse primeiro momento, Céu, chegou algum momento a duvidar nesse sentido do tipo, isso é pra mim? Né? Ou será que eu me A arrisco? maternidade no primeiro puerpério. Uhum. Nossa, o primeiro puerpério tiveram vários momentos que eu falava: "Gente, era pra eu casar? Ou Uhum. era pra eu ter ido pra um convento? Que era pra eu ter feito?" Porque acho que eu não estava preparada pra tudo aquilo, assim, né. Eu estudei muito sobre parto, eu me lancei em tudo quando é estudo possível de parto, estudei um pouco de amamentação, porque todo mundo já falava em volta de mim: "Olha, vocês vão estudar sobre parto, mas a amamentação é logo depois, né". E O uma parto é grande menor que a amamentação, às vezes. é, bem bem menor no meu caso, é bem menor. E aí uma amiga minha, ela é fonoaudióloga e ela falava: "Cel, né, vamos conversar sobre isso, porque vai nascer e a amamentação já começa, ela não tem 3 dias pra você se preparar, é na sequência, né". Então eu estudei um tanto, ela me ajudou bastante também. Mas o puerpério mesmo, eu acho que eu subestimava ele. Eu olhava e falava: "Ah, todo mundo fala que é esse misto de emoção, mas acho que não vai ser tanto assim", né. E foi bem louco. Até nós pegamos covid no hospital, então a gente voltou Nossa, pra casa com covid. Quer dizer, eu voltei pra casa com a minha mãe e o Rodrigo foi pra casa da mãe dele. A gente ficou 3 dias o longe um do primeiro outro puerpério. no primeiro puerpério, depois de 2 perdas, então foi a gente tinha ainda, né, o duro é criar expectativa, né, eu acho que É. esse é um problema, porque a gente criar muita expectativa, ela nunca vai acontecer. A gente tinha expectativa de chegar em casa, nós 2 com a criança, no bebê conforto, né, aquela coisa. E ele teve que ir pra casa da mãe dele e ficar isolado, até sair o resultado do meu teste, o meu demorou um pouco mais. Mas de fato, aí depois nós ficamos juntos, 20 dias isolados em quarentena, né, mini quarentena ali. Então o primeiro puerpério foi bem Uhum. desafiador. E ele te fez questionar em algum momento? De Ah, ó, agora eu já passei, né, por dois momentos difíceis e agora mais um. Será que eu quero mais um? Ou não? olha, Sempre foi um não. movimento de é, estou aberta. Até você falou nesse sentido do quanto a maternidade trouxe para você essa visão de antes você já tinha esse planejamento, quero me abrir, quero estar, né, disponível e tudo mais, e em nenhum momento, por mais que tenha tido, né, igual você falou, a dúvida, Uhum. né, do tipo, será que é para mim? Eu Só que era pra você ainda dá tempo de eu desistir, né? Mas de isso não ser uma verdade, ser algo no sentido, a dúvida vai passar por nós, né? A dúvida vai Aham. estar ali, a gente vai se questionar quando ficar difícil, mas que é importante ter Olha, essa meta, né? eu acho que nesse sentido nunca passou pela minha cabeça, assim. Uhum. Sempre foi beleza, né, tá difícil aqui, mas é uma coisa, eu e o Rodrigo, a gente fala muito isso: "Se Deus deu a cruz, ele vai dar a graça". Uhum. Então, essa parte do José foi bem difícil, nesse comecinho, né. E na sequência, eu acho que isso mudou são muitas coisas que vão mudando a nossa visão, né, ou vão, eh, Transformando transformando mesmo. ela mesmo, né. Eu quase morri, assim, quase fui de arrasta com a amamentação, Hum. porque eu tive 3, 4 meses depois que o José nasceu, eu tive uma mastite silenciosa, que ela não apitou, que estava ali. Hum. Então, imagina, um bebê de 3, 4 meses já era um bebezão, né, e ele mamava muito e pra mim a amamentação é muito difícil. O parto pra mim, ele passa, nossa, sucesso, 20 partos. A amamenta
Desculpa, gente, Sucesso, já já ela conta pra vocês o último. mas a amamentação pra mim é a minha cruz, sabe? É o nossa, né? Não só pelo cansaço físico, mas é por conta desse episódio. Porque enfim, essa infecção não apareceu. Aí eu comecei a ter uma dor, começou a rezar, que tava estranho. Sabe quando você tá incomodada, assim, né? Aham. E nós rezamos num dia, numa quarta noite. Na quinta-feira à noite, eu já amanheci com muita dor. Já conseguimos ir pro médico. Aí já foi um caos, assim, um caos completo. E ele falou pra gente, falou, olha, mais 3, 4 dias você ia ter uma sepse, Infecção uma generalizada? infecção generalizada e acabou, né? Tem o que fazer. Porque o seu corpo não apitou pra infecção. Então, aquele momento foi mais um momento que eu vi que Deus me deu uma segunda chance, sabe? Uhum. Que eu fiquei assim, imagina, se eu vou agora, vai ficar o Rodrigo com o neném e, né, que loucura. Então, assim, pra mim foi muito claro, olha, tem muito o que fazer ainda, né? Uhum. E, claro, a minha segunda gestação, eu engravidei e o José tinha 6 meses de vida. Então, Uhum. no primeiro momento foi um, eita, né? Meu Deus, como assim? Mas, mas a gente foi um eito do susto, porque acho que toda gestação dá um susto, né? A gente nunca acha que vai ser de fato naquele momento. Mas foi muito, muito mais tranquilo do que eu achava que seria, inclusive, né? Uhum. Então a gente não teve essa dúvida de será que é para ter esse tanto de filho mesmo? Ou, na verdade, a gente nem pensa muito em quantidade de filhos, sabe? Acho que foi, eu tava refletindo vindo pra cá, foi assim, e as pessoas se assustam um pouco, né? Nossa, você tem 4 filhos, o mais velho tem 5 anos. Você fala, né? Que loucura é essa? É uma creche e tal. Mas a gente no dia a dia nunca pensa que tem 4 filhos. A gente pensa que eu tenho o José, eu tenho a Helena, eu tenho a Teresa, eu tenho a Cecília. Uhum. Então, como eles são muito diferentes entre eles, eles não são 4, né? É um de cada, É um. sabe? Não sei É se um faz. mais um, mais um, mais um, né? Porque 4 parece que são todos iguais e que se eu der arroz e feijão pra um, o outro também vai gostar de arroz e feijão. Às vezes o outro não tá pro feijão, sabe, naquele dia. Sim. Então, eles são muito diferentes entre si. Então, não são 4, né? Aqui são. É um de cada, de fato, assim. Então, acho que isso é o bonito do dia a dia e da Uhum. maternidade, sabe? E quem era a Cel antes de ser mãe? Nossa, Ela existe aqui essa eu vou ainda? pensar. Olha, eu acho que ela existe em essência, né? Tipo, é, case com o professor de filosofia. Mas eu acho que ela existe em essência, né? Sim. Tipo, eh, eu tenho sonhos, tipo, individuais também, Uhum. sonhos como casal, né? Ali eu e o Profissionais? Rodrigo, sonhos profissionais. Mas a maternidade, ela necessariamente faz a gente ser menos egoísta a cada dia. É E fez assim, você ser mais Cel? sim, fez. A maternidade me levou pra terapia, inclusive. O primeiro puerpério me levou pra terapia. Eu falei, eu preciso lidar com esse negócio aqui que eu não tô conseguindo. Importante. E entender também qual era a minha voz, sabe? Uhum. Porque eu acho que a gente vive num mundo tão fragmentado e com tanta gente falando tantas coisas, e a gente tenta seguir uma daqui, seguir outra de lá, e a gente vai virando um Frankenstein, né? Não é nem um Uhum. quebra-cabeça, porque o Sim. quebra-cabeça fica bonito depois, o Frankenstein não fica, né? E a maternidade e esse processo da terapia também me fez buscar quem eu era. Então, assim, olha, esses aqui são os seus defeitos, essas são as suas qualidades. Vamos melhorar isso daqui, vamos melhorar o que já tá bom, né? E desenvolver. Então, eu acho que a maternidade me forçou a descobrir quem eu era, sabe? Uhum. Isso que a Cel fala é muito legal, né? Porque quando a gente traz de que essa experiência, em algum momento, vai fazer com que a gente olhe pra gente e necessite de uma terapia, não que vai ser obrigado as mães fazerem terapia, né? Mas Mas seria do. muito bom, nossa, eu acho É, que todo com mundo. certeza, né? Mas do quanto é inevitável diante da maternidade a gente se encontrar com a gente. Porque às vezes a gente acha que cuidar de uma criança
vai fazer com que a gente olhe para a criança, entenda sobre a criança, descubra sobre o mundo, né, desde o princípio e tudo mais, mas é você lidando com isso sim, mas lidando com quem você é diante do cuidar do outro. E aí fica inevitável esse olhar para Sim. si, para entender quem é a gente, para entender como a gente reage. Muitas vezes até eu me pego, né, na minha maternidade, eu não sabia que eu era tão calma assim, porque antes eu era meio pavio curto, né. Se eu perguntar para os meus pais, tenho certeza que eles vão falar assim: "Ai, você lida assim com o seu filho?" "Lido, mas eu não lidava assim com os meus pais não", porque a maternidade faz com que a gente Sim. se desenvolva nesse sentido algumas características, né, e até pegando esse gancho, Cel, o que que você acha que a maternidade potencializou em quem você é, assim, de caráter, de virtude, de identidade, assim, Eu acho que o saber falar não, sabia? pra você? Eu Pra me Tudo. posicionar pra tudo. Uhum, Eu percebo que eu era uma pessoa que tudo eu fazia, assim, então, mesmo que aquilo passasse por cima do que eu gostaria, do que faria bem pra mim, sabe. uhum, Então se a pessoa pedisse A pra mim, mesmo eu não querendo fazer o A, sabendo que não ia me fazer bem, que eu ia perder horas de sono que não valiam a pena, eu falava: "Tá bom", e fazia, né. E a maternidade me obrigou a me posicionar por conta das crianças, que eu falei: "Bom, se eu não fizer isso aqui, se eu não conseguir colocar os limites daquilo que é saudável pra mim, pra minha família e tudo mais, vai virar um caos, né". E não dá pra deixar virar um caos, porque senão um caos com crianças, ele é muito maior do que um caos sozinha. E então ela me forçou a me posicionar. uhum, E foi aí que eu descobri, inclusive, por exemplo, o meu temperamento, que antes eu achava que eram muitas coisas. Falei: "Nossa, eu realmente sou uma pessoa colérica". E eu não conseguia fazer isso. Por que que eu não conseguia fazer isso, né, e aí a gente daria uma sessão de terapia gigantesca. Mas ela me forçou, acho que esse é um ponto muito crucial, assim, né. E o me comparar menos. Isso é um uhum, processo, eu acho, eterno, né, acho que isso não para, não dá pra falar: "Não, eu estou curada disso", que uhum. não, Hoje a nossa geração estampa muito isso, né. muito. E só que assim, era "Nossa, eu vejo tal mãe que ela fala muito manso com a criança, ela consegue falar tudo no diminutivo", sabe aquela coisa assim. E eu não sou assim, só que às vezes você olha alguém falando dessa forma ou agindo, assim, muito diferente de você, você fala: "Nossa, ela tá certa", Uhum, mas não tem por que eu me comparar, porque eu não sou ela, né. Eu uhum, tenho outra, tipo, outra formação, outra vivência, outro jeito de ser, outra uhum. personalidade, não dá pra eu querer ser igual. E a E eu criança não sou também é menos mãe diferente. por isso, e a criança é diferente, e o dia a dia da criança é diferente, os ambientes que ela circula são diferentes, e isso não significa que eu sou menos mãe do que ela, são Uhum. só coisas diferentes, né. E a gente se compara muito, assim, então acho que esse é um trabalho que foi trazendo, assim, também na minha vida, sabe. E eu acho que ele é eterno, acho que ele não acho que infelizmente ele não Não, é para acaba. sempre. Até porque a gente é mãe, não tem um Sim, deixar de ser mãe, né. Às vezes poderia ter sim, parado, né, nas primeiras 2 gestações, isso não faria de você menos mãe também que uma mãe sim. que tem um bebê, né. E até falando nisso, Cel, dos nascimentos, do parto, né, Uma a gente loucura. estava conversando sobre os seus partos, né. Às vezes tem pessoas que têm dúvidas, né. Como foi para você, por exemplo, ter um parto domiciliar, e também, né, outros partos normais e tudo mais, essa decisão, assim, por isso. Sempre teve na sua cabeça, Olha, você imaginava? Se alguém falasse pra não, você: "Cel, nunca, você vai ter 6 filhos e você nunca. vai ter um filho na sua casa, Eu na em sua a casa". eu de 2016, quando eu comecei a namorar o Rodrigo, se falasse que eu ia ter 6 filhos hoje, eu ia falar: "Mas nunca, amiga". E meus filhos em casa Ah, ainda? exato, imagina, assim, eu achava que era uma coisa muito good vibes ter um filho em casa, né. Uhum. E tá ela eu lá, tendo filho em casa. Mas mas assim, em volta de mim, tipo, minha mãe, minha sogra, nunca ninguém passou por um parto normal. Uhum, Eu não sei efetivamente o que me deu na telha de estar sobre parto normal, entendeu. uhum. Mas quando eu engravidei do José, eu lembro de acompanhar a Laura Padilha e eu falei: "Gente, maravilhoso esse negócio, pari sem dor, é isso aqui". Entrei no curso dela
E aí eu vi um vídeo da Cássia Kawamura que tinha no dentro do curso dela, que falava sobre o processo do calvário no parto. Uhum. Então que durante o trabalho de parto você tá subindo o calvário, né, a hora que o neném nasce seria, tipo, fazendo um paralelo ali, tipo gente, é um paralelo, né, é Uhum. importante falar isso, não quer dizer que nós somos como que Jesus, É. mas é esse paralelo para ajudar a gente nesse trabalho espiritual do parto, porque não é fácil, né, geralmente. É que o meu último foi muito louco, então foi muito fácil os outros não foram tão assim. E aí depois vem como a cruz, né, e a vida nova, que a criança nasceu, então a nossa Páscoa e etcétera. E então aquilo me marcou muito, assim, eu falei: "Cara, eu quero Uhum. muito viver essa experiência", né. Como cristã, E né? e aí eu sei que foi, assim, a coisa foi andando e Se informou. quando me estudei muito. Uhum. Nossa, o primeiro a primeira gestação, eu acho que eu passei ela quase inteira mesmo estudando, sabe, foi muito, muito, muito. E de tudo, assim, o que é violência obstétrica, o que não é, o que é caso, né, grave, o que não é, como funciona, a parte do corpo, a parte hormonal, assim, eu entrei muito de cabeça. E aí passar por essa experiência foi muito louco, eu acho que o parto pra mim ele é a experiência, não sei, é quase é meio animalesco, mas é divino também, entendeu, porque Uhum. você não pensa, então eu lembro no parto do José, que foi o primeiro ali, né, eu entrei no Esse foi hospital. hospitalar, né? Foi hospitalar, foi Uhum. padrãozinho. 3 centímetros fui para o hospital, bonitinho, daí depois liberaram meu marido e minha doula para entrar, porque na pandemia, aquele caos, ninguém podia entrar, Meu então Deus. foi, né. Aí mas eu fui dos 3 para os 10 centímetros muito rápido também. Uhum. E eu lembro de alguns flashes, assim, né, da enfermeira perguntando pra mim: "Mas qual a sua profissão?" E assim, eu parindo, entendeu? E a enfermeira: "Qual a sua profissão?" E eu a cabeça: "Não, gente, o que que isso A importa que você a minha quiser. profissão?" E eu coloquei uma resposta padrão na minha cabeça e talvez a equipe de enfermagem, coitada, ficaram até meio bravo comigo, mas eu só respondia: "Pergunta para o meu marido". Então era assim: "Quantas semanas você tá?". "Pergunta para o meu marido". E não sei, era só pergunta para o meu marido não estava nem liberado para entrar ainda, então eu só respondia isso, que era assim, eu cheguei com a minha pastinha de exame, a doula e o marido, então "Olha, se o que vocês Fazem. quiserem tá aí, não conversa comigo, que eu tô no meu Sim. momento", né. E, nossa, foi muito engraçado o parto dele, que a gente estava na sala de espera ali e tal, de observação, e a doutora Fernanda Monteiro, foi aí que eu conheci ela, no plantão do hospital. Ela só virou e falou assim: "Meu Deus, tá coroando". Aí a gente saiu ela: "Vamos pra sala de parto, a gente fica aqui", aquela loucura, ela colocando máscara, porque foi muito rápido dos 3 para os Aham. 10. E aí me colocaram numa cadeira de roda e saíram correndo comigo pra sala de parto. E eu queria muito ouvir música clássica no parto dele. Era o que eu tinha falado pra minha doula: "Eu quero ter um neném com música clássica", sei lá por quê, entendeu, mas eu queria, por algum motivo que era muito importante pra mim. E ela lembrou disso na hora, e a cena que se via, que ficou na minha cabeça, assim, era me levando correndo com cadeira de rodas, e ela com meu celular tocando música clássica correndo pelo hospital, e a doutora Fernanda enfiando jaleco enquanto corria. Então Jesus! foi uma loucura, foi muito Tudo pelo legal. desejo. Tudo pelo desejo. Eu não lembro qual era a música que tocou. Eu acho que estava tocando, porque falaram que estava tocando, mas eu não lembro de ter ouvido. Mas aí eu cheguei na sala de parto e ele nasceu também. Uhum. Foi assim, cheguei na chegamos lá, me deixaram muito livres pra ficar, tipo, como eu quisesse pra Uhum. nascer. E ele nasceu também muito rápido. E ele nasceu com um nó verdadeiro de cordão. Então não era tipo cordão no pescoço, né, que não teria problema. Era Já nó no já próprio não cordão. passava ar no cordão. E ela fala quando ela, fez o clampeamento ali, ela falou assim: "Esse bebê é um milagre, não estava passando, né, ele é um milagre", eu: "Sim, doutora, ele é um milagre, ele é lindo". E ela: "Não, ele é um milagre mesmo, não estava passando ar, mas eu: ele é lindo, doutora". E depois só que eu fui No entender, auge, no no auge. auge da partolândia, depois que eu fui entender que realmente, ele foi um milagre de estar vivo e do parto do expulsivo ter sido rápido daquele jeito, né. Uhum. Então, na verdade, parar pra pensar, os meus partos todos têm uma história muito louca nesse sentido. E aí o dele foi o hospitalar, bonitinho. O da Helena, que foi o segundo parto, já era pra ser um hospitalar também, tudo nos conformes, né. Só que o José nasceu de 39 semanas.
Bateu 39 semanas da Helena e nada da sua criança vir. Bateu 40 e nada dela vir. Eu já tava assim, gente, ela nunca vai sair de mim, né? Eu já tava enorme. E aquele negócio todo. E, e para mim, esse processo do parto, ele é muito emocional. Pra mim, assim, Uhum. existe o preparo físico, eu faço todo o preparo físico que é possível naquele momento, com físio, né, exercício no que dá. O mais bonitinho foi da Tereza, nesse sentido, que eu fiz academia redondinha. Esse eu abandonei a academia no meio do caminho. E Respiração, né? respiração, treino e tal. Mas o emocional pra mim, ele manda, assim, sabe? O emocional junto com o espiritual ali, né? E no da Helena, ela não nascia, não nascia, não nascia, eu agoniada daquele jeito, aquela barriga explodindo. E era no feriado 7 de setembro, o Rodrigo olhou pra mim e falou: "Se troca que a gente vai sair". E eu estava assim: "Ai, que sair, Rodrigo, a gente tem trabalho", porque, isso é um negócio também, trabalhar me libera ocitocina. Qual motivo? Não sei. Mas todo o trabalho de parto eu tô trabalhando antes, que eu tô ótima, entreguei as pautas, o negócio engrena, é impressionante. E negócio de colérico, eu acho. Ai, coléricos trabalhem no trabalho de parto. Aí ele me levou pra conversar com um padre amigo nosso e uma senhora, Dona Maria, né, que estava ali, eles foram fazer uma oração pra gente. Nossa, mas aquilo lá foi assim, uma oração surreal. Saímos de lá e a Dona Maria falou: "Olha, fica tranquila que ela vai nascer no dia do aniversário de Nossa Senhora". Aí a gente é muito ruim, né, aí eu duvidei dela ainda, falei assim: "Ah, mas me fala um horário pra eu me preparar". Ela só deu uma risadinha e foi fazer as coisinhas dela. E de fato, a gente chegou em casa final da tarde e tal. Eu não sabia que a gente ia encontrar o padre, né, porque ele já não morava aqui. Então, pra mim foi uma surpresa. Quando eu vi o padre, eu comecei a chorar. "Ai, meu Deus, ela não nasce nunca na minha vida". E virou meia-noite, meia-noite e meia, a Helena nasceu. E o trabalho de parto dela começou, como estava tendo muitos pródromos, quando eu comecei a ter contração, eu já falei: "Ah, é mais uma noite que vai ser acordada, ela não vai nascer de novo", né. Então eu estava bem desacreditada. Mas não, ela começou o trabalho de parto, minha doula chegou em casa, aí ela olhou pra mim e falou: "A gente vai para o hospital agora?". E eu estava pleníssima, não estava naquela partolândia igual a Uhum. do José, né, que era o que eu tinha na minha cabeça, que era o padrão, assim, pra mim era ser sempre daquele jeito. E aí ela me obrigou a ir para o hospital, fui para o hospital obrigada. Os 3 minutos de caminho, nem 3 minutos de caminho do apartamento até o hospital, eu desci do carro, a Helena desceu junto, a Helena nasceu na porta do hospital. Jesus. Então então eu não tive um parto hospitalar dessa vez, eu tive um parto na Semi-hospital. semi-hospitalar. Porque aí a galera do hospital não via a gente do lado de fora, a gente via eles pelas janelas ali. Então, quando saiu uma médica que estava indo embora do plantão, ela viu o que estava acontecendo e ela falou: "Meu Deus, o parto, né?". E aí veio a equipe médica, mas a Helena já estava saindo já. Saindo. Uma bebezinha de 4,5 kg, Bastante. né, um pacote de Bem arroz levinho. enorme, Bem né. levinho. E eu lembro do médico falando: "Mas um bebê desse tamanho nascendo desse jeito", "É, doutor, nasceu". Eu também não queria que ela nascesse na É. porta, né. Mas foi o que aconteceu. E aí os outros 2 foram domiciliares. Uhum. E E aí como já que foi foram essa bem essa diferentes. decisão? Foi mais tranquilo, assim, de Ah, já conhecer, né, o que que fez com que vocês, até confiassem na equipe, né, muitas vezes as pessoas têm dúvida do tipo: "Ai, o que que tem na como que é, equipe, né. né, o médico vai até na minha casa, a gente implementa um hospital em casa", né, alguma coisa assim, como que é isso pra você? Eu brinco até com a enfermeira, eu falo Uhum. assim: "A visão que a maioria das pessoas tem do parto domiciliar é que ela vai chegar com uma bacia, uma toalhinha e uma tesoura", sabe. E acho que antes de entrar nesse universo da maternidade, era a visão que eu Que também você tinha. tinha, né, Uhum. assim, um parto domiciliar meio de novela antiga, né, que Uhum. chegava uma parteira lá com a baciona, a água e aquela coisa. Mas não, é muito diferente, assim, né. A decisão que a gente tomou mesmo foi pelo risco de ter mais um parto na Na calçada. rua. É. A Uhum. gente falou: "Bom, ao invés de ter na rua, a gente tem em casa", né. E Uhum. muitas amigas minhas já tiveram Sim. parto domiciliar, assim, é bem comum, assim, no meu círculo de amigas o parto domiciliar. Aham. Mas antes da Helena, pra mim, isso era fora de cogitação. Uhum. Pra mim era tipo: "Meu, parto tem que ser no hospital, ponto", né. E aí depois eu fui entendendo como que funcionava, tipo,
vai a enfermeira, a obstetra, vai uma neonatal, elas aparecem lá com um cilindro de oxigênio, você tem Uhum. Com os primeiros todas as cuidados, né? injeções, todas as coisas, os primeiros cuidados. Então aquilo me deixou muito segura, né. Uhum. E eu tinha uma visão também que o parto domiciliar tinha que ser na água, Na era uma banheira, visão que eu tinha que na ser na sala. banheira, exato. Quem nunca? E eu olhei pra ela, a primeira coisa que eu falei, que ela passando a lista de coisas que a gente tinha que providenciar e tal, eu: "Olha, mas eu não quero uma piscina na minha sala", tipo, não me vejo assim, né. Uhum. E claro, tudo bem, quem quer, quem gosta, gente, só vai, né. Mas pra mim o negócio é o chuveiro, e nenhum nasceu no chuveiro também, mas eu achava que ia ser no chuveiro. Então eu não que era uma coisa que eu não queria, ela falou: "Não, não tem necessidade", então beleza, né. E aí o primeiro parto domiciliar foi bem difícil, assim, de de a neném estava ali, né, capengando pra se Foi o que demorou posicionar, mais. foi o que demora mais. Hum. E foi o terceiro, todo mundo falava que eu ia espirrar no neném, né. Todo mundo em volta de mim falava: "Nossa, se a primeira nasceu na calçada, a segunda você vai piscar, ela vai nascer". E por mais que eu falasse: "Não, gente, pô, tô preparada para Um um parto parto não de determina 3 o outro, dias". né? Não, é o jeito da criança, sei lá, o jeito que Deus preparou pra ela vir para o mundo, sabe. E no meio desse trabalho de parto, eu tive uma outra experiência de ter que resolver pontos emocionais e pontos espirituais para ela nascer de fato. Então, porque a coisa estava tão parada, tão parada, tão parada que eu olhava e falava: "Gente, não é possível, né". E e assim, eu e o Rodrigo, a gente faz muito isso um com o outro, a gente cavuca muito o nosso emocional. Uhum. Então, às vezes, é um bom dia que um outro deu atravessado só porque estava corrido, sabe, mas, eu falei um bom dia que pra mim foi normal, pra ele foi atravessado, a gente chega um para o outro e fala: "Olha, só pra não crescer, nossa, só pra isso aqui não crescer, o seu bom dia hoje foi meio atravessado, tá?" Deu: "Nossa, não tinha percebido, desculpa", né, aquela. Então a gente faz muito isso no nosso Deixa eu me olhar e ver relacionamento. também o que tá O que que acontecendo, né? foi, por que Uhum. que foi, então a gente deixa muito claro isso um com o outro sempre. E aí no meio do trabalho de parto a gente sentou e falou: "Vamos conversar", daí a gente foi tentando entender o que que estava travando, né. Uhum. E Que o aí emocional trava, né, como você trouxe, trava né, muito. da sua experiência, né, de precisar fazer, e inúmeros partos, eu acho que eu posso até falar em relação ao meu parto, né, eu acho que o meu emocional ele travou muito, muito mesmo. Mesmo sendo profissional, mesmo fazendo terapia, eu já estava de alta da terapia, eu achava que eu estava: gente, não Arrasando. preciso de mais nada", mas o quanto o emocional travou, eu tenho certeza, assim, que prejudicou todo o processo, né. É claro que eu não acabei indo para cesárea não por emocional, né, mas porque eu já estava há 3 dias sentindo dor, não tinha mais Nossa, contração, né, já tinha parado contração há mais de um período, né, então não tinha realmente mais o não. que fazer. E Se eu essa dor que induzisse vai e volta, ela é é. terrível, E nossa, e aí, se eu induzisse, ainda tinha a possibilidade de eu ficar não sei quanto mais tempo, né, tentando, então eu sabia que isso podia também causar sofrimento, né, e tudo mais, então essa foi uma decisão, né. Mas o quanto até eu chegar no hospital, para eu matutar que eu tinha renunciado o parto normal, gente, que isso, parecia que estava me levando presa, presa, sim. para minha condenação. Então, assim, o quanto é importantíssimo a gente se conhecer para que a gente dê conta de viver essas experiências, para a gente cuidar de outra criança, é importante a gente se cuidar nesse sentido também, né, Cel? Agora, mudando totalmente de assunto, você citou no meio dos seus partos e tudo mais que você trabalha com comunicação, assim, para a gente ir quase encerrando e fechando, é, me vinha muito, assim, quando eu pensava em chamar você e talvez as pessoas conhecerem um pouco da sua história e da sua, conexão com a maternidade, com a sua profissão. Para quem não sabe, a Cel é comunicadora também, né. E o que que você acha, assim, o que que os seus filhos mais te ensinam sobre comunicação, que você não aprendeu na sua formação, na sua experiência de comunicação? Olha, eu acho que é a clareza na comunicação. É assim, é o não esperar que o outro entenda, que o outro está na minha cabeça, entendeu. Uhum, Eu preciso ser o mais clara possível em tudo que eu for falar, né. Porque às vezes a gente quer dar a entender. Então assim, uhum, eu vou falar A, mas eu quero que a pessoa entenda A mais B. Não, se eu quero que a pessoa entenda A mais B, eu tenho que falar A mais B, não tem uhum. como deixar subentendido, né.
E então esse eu acho que é um ponto. E acho que o posicionamento também, o sim é sim e o não é não, né. Quando a gente tá com o nenenzinho ali, fala gente, o recém-nascido, pra quem já passou pela fase do recém-nascido, o recém-nascido é muito tranquilo. Por mais que o primeiro, você tá assistindo esse vídeo, e é o seu primeiro neném, você fala: "Como é tranquilo", você sacoleando a criança, a criança chorando, né. Tá um caos aqui na minha Nossa, ai, casa. ela explodiu de novo, isso aqui. Mas quando a criança vai crescendo, você vê que, ó, é um outro ser humano que tá ali, então a personalidade dele vai aparecendo, né, alguns são um pouco mais insistentes em quebrar algumas regras do que outros são mais dóceis, né. A gente sempre tem um filho que é mais dócil e um filho que não é, que vai desafiar mais a gente mesmo. E se você não tem um posicionamento muito claro do que você é, do que você espera para educação dele, então assim: "Olha, eu tô dando esse não, e ele vai chorar na minha frente, vai espernear, às vezes o Uhum. vizinho vai achar que eu tô espancando a criança", e eu só falei: "Não filho, não pode, não é não". Você só falou não, ou, um caso que aconteceu hoje, ele não conseguiu o meu mais velho, né, ele estava montando com os tatames, ele estava montando um cercado, assim, que ele estava montando a escola dele, a criança tá de férias, ele estava montando a própria escola, entendeu. E ele não estava conseguindo encaixar um tatame no outro, e o tatame parar de pé como ele fez ontem. E eu só falei: "José, vai de novo, né, tenta de novo, porque você já conseguiu fazer isso, então tenta de novo". Nossa, foi o fim, acabou a vida dele, Só entendeu. tinha uma E chance. eu falei assim Mamãe, para os só tinha uma vizinhos: chance. "Se os vizinhos ouvirem isso aqui, eles vão achar que eu tô batendo no menino". Eu só falei: "Vai de novo". Foi só isso, né. Sim. E então esses desafios que vão aparecendo no dia a dia, fazem a gente olhar e falar assim: "Tá, mas por que que eu falei pra ele: 'Faz de novo', e não fui lá e peguei e fez pra ele?". Porque eu sei que ele sabe fazer. Uhum. E eu não quero que ele seja dependente de mim, por mais que seja muito seria muito gostosinho a criança sempre perto de você, mas, eu quero um adulto funcional, independente, Uhum. né, que seja santo, que seja um bom homem, um grande homem, então eu não posso fazer as coisas todas por ele. Então eu sei que esse espernear dele, esse não, ele vai ser importante de alguma forma, né. Sim. E a hora que eu vejo que eu tenho que intervir e ajudar também, eu vou intervir e ajudar. Então acho que esse posicionamento e esse jogo de cintura que a gente vai tendo, são coisas que ajudam na minha profissão, Uhum. sabe. E até o trabalho de casa, né, então a minha profissão ela é dentro da minha da Outras minha casa, prioridades. assim, né. E a gente tenta criar eles sem tela, efetivamente, então eles não têm acesso a telas deles mesmos, né, só as nossas que a gente tá trabalhando, então eles veem muita planilha, coitados, né. Fica lá vendo um Aí monte não de é coisa. interessante não. Mas e a gente conseguir dosar isso também, até onde que eu vou com isso, até onde eu não vou, onde eu cedo, né, a Copa do Mundo foi uma festa, então a Copa do Mundo foi tela pra todo lado, foi uma coisa que a gente nunca tinha tido em casa. Uhum. E pra gente é uma experiência nova, né, Sim. e foi ok, e eles também e passou, né. Então assim, essas coisas, esse posicionamento e essa clareza são os 2 pontos muito fundamentais, né, no dia a dia da maternidade, sabe. Uhum. E a penúltima, tem essa só e mais uma. Ah, tem Eh eu gosto de falar isso. Não, fica tranquila. Se uma mãe estiver vivendo, né, ou viveu, né, por exemplo, os seus 2 primeiros, suas 2 primeiras gestações, né, e depois persistir e tudo mais, mas tem alguma mãe vivendo isso, o que que você diria para ela? De ter passado por uma perda, Aham. assim, Uhum. eu acho que o principal é, assim, que você é mãe, sabe. Eu acho que esse é o primeiro sentimento da gente ordenar, assim, não é porque o meu filho foi levado já que eu não sou mãe, não, eu sou mãe, não passei por todas as fases, né, mas não significa também que quando o neném nasce que a gente vai passar por todas as fases. Sim. Né, porque a vida ela é muito breve e ela não tá na nossa mão efetivamente, né. Então, assim, acho que o primeiro ponto é você é mãe, se você não sabe, qual era o sexo do neném, pede para o seu anjo da guarda, ele vai te revelar, dá um nome para esse neném, né. Uhum. Então, nenhum dos 2 eu sabia, por exemplo, mas, a gente pediu para o nosso anjo da guarda e foi muito claro, foi eu e o Rodrigo o mesmo nome, a gente falou: "Nossa, é isso aí", Uhum. né. E eram nomes que a gente não tinha na nossa lista, inclusive, de nomes de criança, então foi bem impressionante. É um filho do E céu. é.
Maria Angélica, inclusive, era, Uhum, né? E assim, confia nos planos de Deus, sabe? Porque às vezes a gente quer ter um plano, tipo, ah, sou aberta à vida, quero uma família numerosa. Será? Às vezes não é. A maternidade, ela tem. O primeiro ponto é os filhos nossos ali, né? Mas a mulher exerce a maternidade de N formas. Então, assim, uhum, uma religiosa exerce a maternidade dela uhum, com quem ela cuida, com quem ela está em volta, com uma oração que ela faz, uma intercessão. Então, eu acho que esse é um ponto de tenha claro que você é mãe e que a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa uhum, vida, né? Independente do que seja, se vai ser para você ter filhos, ou se vai ser para você passar por outras perdas, ou para você adotar uma criança, para você não ter filhos. uhum. Então a vontade dele prevaleça e que assim seja, porque a nossa vontade, ela tem seus problemas, É então humana. ela é muito É humana. humana. Ela é humana. Então acho que esse é um ponto bem importante. Para finalizar, em uma palavra, ser mãe me ensinou o quê? A ter paciência. Isso É. é real. Mais comigo do que com, Isso com é a real. criança. Isso é real. É um combo de É um paciência. pouco. Se você não é paciente, fique tranquilo que Ela vai te ela forçar vai a te ser. forçar a ser, É que a né? gente tem que controlar o impulso, né? Sim, Então, sim. a Mas é nossa. isso. Muito obrigada, Cel. Muito obrigada pela Imagina. sua disponibilidade. Eu sei que, né, igual você falou, obrigada você por ter me chamado, né, no meu puerpério. Mas Corajosa, tá é ligado? isso. Muito obrigada, que Deus abençoe muito Foi a sua muito vida. bom. E é isso, gente. Até a próxima. Tchauzinho. Continue Tchau. acompanhando.